Olá, amigos, que a paz esteja em teu coração. Você vai ficar agora com um vídeo, uma mensagem, uma palavra de Deus, que com certeza vai falar ao seu coração. Peço a gentileza que você também possa se inscrever no nosso canal, compartilhar, ativar o sininho das notificações, para que você receba mais e mais vídeos e pregações, mensagens que vão edificar a sua vida, a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Fica na paz. Por gentileza comigo em Mateus, capítulo de número 28. É o último capítulo do Evangelho de Mateus, capítulo de número 28. Que o nome do Senhor Jesus seja glorificado, seja exaltado nessa noite, em nome de Jesus. Mateus, capítulo de número 28. Eu acredito que Deus tem uma palavra para liberar ao seu coração, para a sua vida, e será muito especial, em nome do Senhor Jesus. Mateus, capítulo de número 28. Graças a Deus. Graças a Deus. Glória a Jesus. Manu, minha filha linda, como eu tenho esse tecladista abençoado aqui para ficar tocando aqui, você cancela esse sonzinho de fundo aí, fechou? Isso, aqui é ao vivo. Aleluia, Deus abençoe, Enéas. Mateus capítulo 28, a palavra do Senhor, ela diz assim: depois do sábado, no primeiro dia da semana, bem cedo, Maria Madalena e a outra Maria foram visitar o túmulo. De repente houve um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu do céu, rolou a pedra da entrada, sentou-se sobre ela. Seu rosto brilhava como um relâmpago, e suas roupas eram brancas como a neve. Quando os guardas viram o anjo, tremeram de medo e caíram desmaiados como mortos. Então o anjo falou com as mulheres: não tenham medo, disse ele. Sei que vocês procuram Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou como tinha dito que aconteceria. Venham, vejam onde seu corpo estava. Agora vão depressa e contem aos discípulos que ele ressuscitou e que vai adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão. Lembre-se do que eu lhes disse. As mulheres então saíram apressadas do túmulo e assustadas, mas cheias de alegria, correram para transmitir aos discípulos a mensagem do anjo. No caminho Jesus as encontrou e as cumprimentou. Elas correram para ele, abraçaram seus pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: não tenham medo, vão e digam aos meus irmãos que se dirijam à Galileia, e lá eles me verão. Enquanto as mulheres estavam a caminho, alguns dos guardas entraram na cidade e contaram aos principais sacerdotes o que havia acontecido. Eles então convocaram uma reunião com os líderes do povo e decidiram subornar os guardas com uma grande soma de dinheiro. Instruíram os soldados: vocês devem dizer o seguinte: os discípulos de Jesus vieram durante a noite, enquanto dormiam, e roubaram o corpo. Se o governador ficar sabendo disso, nós os defenderemos, para que não se compliquem. Os guardas aceitaram o suborno e falaram conforme tinham sido instruídos. Essa versão se espalhou entre os judeus, que continuam a contá-la até hoje. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus glorioso e santo, neste momento, ó Deus querido, eu clamo para que o Senhor venha falar ao nosso coração, ao coração do teu povo, pelo poder da tua palavra. Nós estamos disponíveis à direção do teu Espírito para a nossa alma, para a nossa mente. Que o Senhor conceda à tua igreja
a sabedoria, a revelação, o discernimento, o entendimento, a graça. Que o Senhor abençoe o teu povo por meio dessa palavra, para a glória e o louvor do teu nome. Me usa como um instrumento, Senhor, para a edificação da tua igreja e para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Graças a Deus. Meus irmãos, olha que lindo. Essa palavra, ela vai, acredito que falar no seu coração de uma forma muito especial. A Bíblia diz que quando Jesus ressuscita dos mortos, os soldados que guardavam a entrada do sepulcro, a Bíblia revela que eles, quando viram o anjo, quando viram aquele clarão de luz, quando viram o anjo remover a pedra, a Bíblia diz que eles caíram desmaiados como mortos. Essa é a versão, essa é a verdade. Eles caíram desmaiados como mortos. Mas quando Jesus ressuscita, a Bíblia diz que eles então correm para dentro da cidade, e lá eles avisam os sacerdotes o que havia acontecido. Como aquilo se tratava de algo espiritual, e como esses soldados estavam vendo diante deles uma cena sobrenatural. Anjos descendo do céu, a pedra sendo removida, anjos se sentando sobre a pedra, e Jesus ressuscitando dos mortos. Eles então correram aos sacerdotes contar aquilo, por se tratar de algo espiritual. A Bíblia diz que os sacerdotes, promovendo uma reunião entre os líderes, entraram em comum acordo em subornar aqueles guardas. Eles eram as únicas testemunhas que tinham visto aquilo. Eles eram as únicas pessoas que estavam ali na entrada do templo, ou melhor, do túmulo de Jesus. E a Bíblia diz que eles subornaram os guardas para que os guardas mentissem, contassem uma história. Quando as pessoas dissessem que Jesus ressuscitou, os guardas diriam: não, não é verdade. No meio da madrugada, na noite, enquanto a gente dormia, os discípulos de Jesus vieram e roubaram o corpo do mestre. Por isso que não está mais lá naquele túmulo o corpo dele, porque os discípulos roubaram o corpo dele. Essa era a história criada entre eles. E eles, recebendo uma grande quantia de dinheiro, aceitaram aquele suborno e aceitaram promover aquela fala, anunciar aquela mentira, aquela fake news, uma notícia falsa a respeito de Jesus. E agora estava Israel no meio de um tumulto. A nação de Israel, o povo de Israel, Jerusalém, estava no meio de uma confusão. Aquele que havia acabado de morrer, ser crucificado diante de todo o povo. Todo o povo viu ele na cruz. Todo o povo viu o seu sangue ser derramado. Muitos viram ele ser chicoteado, quase levado à morte só de tanto espancá-lo. E a Bíblia mostra que todos viram aquela cena. O povo viu. O povo estava como plateia naquele momento. A Bíblia diz que João, Maria estavam aos pés de Jesus na cruz. Os soldados viram aquela cena. Todos contemplaram a morte de Jesus na cruz. José de Arimateia, ele vem e pede o corpo do mestre, para que ele pudesse enterrar, sepultar Jesus de uma forma honrosa. E a Bíblia diz que Roma libera o corpo de Jesus para que eles fizessem esse sepulcro, fizessem esse enterro, esse sepultamento. A Bíblia dá um detalhe interessante para a gente compreender. Isso aqui é somente uma introdução da palavra, preste bem atenção. Que nesse momento havia duas histórias sendo mencionadas. O povo de Jerusalém estava diante de duas histórias sendo contadas, mas uma enganosa, mentirosa, manipuladora, outra verídica, real, de Deus. Uma história dizia que Jesus ressuscitou, e outra história que o povo ouvia e conta-se até hoje, acabamos de ler, era que os discípulos roubaram o corpo dele na madrugada, e por isso que o corpo não está mais lá.
Estamos há mais de 2000 anos, aconteceu-se esse fato. Estamos hoje no ano de 2021, Páscoa do dia 4 de abril. E nós estamos aqui juntamente com não somente nós, a nossa igreja, mas todas as igrejas católicas, evangélicas, todas as igrejas que acreditam no Jesus Cristo, todas estão declarando no Brasil e em muitos países do mundo que Jesus Cristo está vivo e que Ele ressuscitou. Aquela história, aquela notícia, aquele suborno, ele não teve base, ele não teve consistência, ele não teve continuidade. Hoje não há em lugar nenhum uma data comemorativa dizendo: vamos comemorar, vamos lembrar do dia em que pegaram o corpo de Jesus e esconderam. Não existe. Essa história fictícia não teve base, não teve consistência, não houve continuidade. Qual é a história que houve continuidade? Que Ele ressuscitou. Na verdade, por que ela teve continuidade? Porque não é simplesmente uma história ou uma notícia, simplesmente algo que aconteceu, não. É algo que continua acontecendo. Como assim, pastor? Eu vou explicar melhor. Aquela pessoa que ouvia falar que roubaram o corpo de Jesus, ela ouvia uma notícia, uma informação, que de repente podia até entrar nos ouvidos, e era somente uma notícia, assim como você assiste um jornal e recebe uma notícia. Mas as pessoas que ouviam falar que Jesus ressuscitou, é outra coisa. Muitos até mesmo não acreditavam, mesmo dizendo que Ele ressuscitou. A Bíblia diz que até os próprios discípulos, quando as mulheres chegaram e bateram na porta, pedindo para entrar, dizendo que Jesus ressuscitou, sabe o que os discípulos falaram? Vocês estão bebendo, mulheres? Nem mesmo eles acreditaram de início. Mas o detalhe maior é que não somente a notícia chegou, a Bíblia diz que estando elas falando, Jesus entrou naquele lugar. Aleluia. Jesus atravessa aquela porta e saúda eles: paz seja convosco. Os discípulos assustados, acreditam que não sabiam nem o que dizer. Eles estavam diante de alguém que havia acabado de morrer há 3 dias atrás, que havia sido sepultado, e agora estava entre eles, mais vivo do que nunca. E agora eles estavam vendo aquela cena. A Bíblia diz que chega Tomé. Quando Jesus chegou, Tomé não estava, mas de repente Jesus estando entre eles, chegou Tomé. Quando Tomé chega, Jesus diz assim: Tomé, venha, toca nas minhas feridas. E a Bíblia, ela dá o detalhe que Jesus, Ele manteve as marcas, as feridas nas suas mãos, nos seus pés e também no seu corpo, furado pela lança. E a Bíblia diz que Jesus disse para Tomé: Tomé, toca nas feridas. E Jesus, a Bíblia diz que Tomé, tocando, disse: agora eu creio, Senhor. Jesus diz para Tomé e para os discípulos: bem-aventurados, felizes significa bem-aventurados, felizes serão aqueles que não verão e crerão. Jesus estava dizendo: a ressurreição, a mensagem do Cristo ressurreto, do Jesus Cristo vivo, ela não vem simplesmente com uma palavra anunciada, uma história contada. Ela vem também com uma vida dentro dela. Porque cada pessoa que passa a crer, ela passa a crer quando ela é tocada no coração, ela é tocada na alma. Uma mensagem, uma notícia a respeito de que roubaram o corpo dele, não toca o coração, não toca a alma, o espírito de ninguém. Mas quando a pessoa ouve dizer que Jesus Cristo ressuscitou, e mesmo que lhe caia em dúvidas, no momento oportuno da sua vida, quando ela entrega a sua vida a Cristo, quando ela rende o seu coração para Jesus, assim como aconteceu comigo, particularmente eu cresci num lar cristão, e a minha família sempre dizendo para mim que Jesus Cristo é poderoso, Jesus Cristo está vivo, Jesus Cristo ressuscitou. Eu fui criado num berço cristão, e também, mesmo a família dizendo, isso para mim era só uma notícia, isso para mim era só uma história, para mim não tinha vida, não que eu desacreditasse, mas para mim eu nunca tinha sentido nada referente a isso, até o dia em que eu entreguei a minha vida a Jesus. Quando eu entrego a minha vida a Jesus, quando eu entreguei a minha vida a Jesus no ano de 2003,
a minha vida passou a mudar, o meu coração passou a sentir, a minha alma passou a jubilar. Irmãos, é muito especial, porque eu passei a ter a total certeza, mesmo sem nunca tê-lo visto. Escuta, eu nunca vi Jesus. Eu nunca vi Jesus. Talvez você que me assiste, a sua história é parecida com a minha. Você também nunca viu Jesus. Mas eu sinto Jesus. Eu vou explicar melhor. Uma mulher, quando está grávida, quando ela recebe o diagnóstico médico, ou naqueles exames de farmácia, 2 risquinhos lá, e ela vê que agora está grávida. Ela não viu a criança, mas ela já está apaixonada pela criança. A partir do momento que ela recebe a notícia que está grávida, ela já começa a ter sonhos, já começa a preparar, ela já começa a ter expectativas, ela já começa a amar a criança sem nunca tê-la visto. Em alguns momentos, um pouco mais para frente, quando a criança já está um pouco maior na barriga da mãe, ela não somente tem a notícia, agora ela sente. A criança mexe, a criança chuta, ela sente a criança dentro dela. Mesmo que agora alguém venha dizer, não há uma criança dentro de você, ela não vai acreditar, ela vai dizer, a sua palavra não é verdade, eu sinto ele. A criança está aqui. Deixa eu te dizer uma coisa. Quando eu entreguei a minha vida a Jesus, as histórias que me contaram, agora passou a ter base. Ela passou a ter consistência, porque eu passei a ter Ele vivendo em mim. Eu passei a caminhar na fé e caminhar com Cristo, e entreguei meu coração para Jesus. E eu senti na minha alma, senti no meu coração, no meu espírito, o toque de Deus, a graça de Deus, a presença de Deus. Eu quero te dizer uma coisa. O que faz com que a mensagem do Evangelho continue viva, o que faz com que a mensagem da cruz continue eficaz, continue funcionando, continue com relevância, continue com poder, continue com autoridade, continue com existência, o que faz com que ela prevaleça, é porque é recheada de vida. Não é simplesmente dizer que Ele ressuscitou. Se você quiser nessa noite, você pode ter a oportunidade de ter Ele tocando a sua vida, seu coração, a sua alma, se você entregar a sua vida a Jesus. Muitas pessoas estão acreditando agora. Muitas pessoas que não acreditavam estão acreditando. E aqueles que estão acreditando, toda palavra de mentira é anulada, é destruída, é quebrada, cai por terra. Porque agora a palavra de existência da vida de Jesus, o Jesus Cristo ressurreto, aquele que se levantou dos mortos e vive para todo sempre, Ele está reinando no meu coração, Ele está reinando no seu coração, Ele está reinando no coração de milhares e milhares de pessoas, pelos 4 cantos do mundo. A Bíblia diz que todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. A Bíblia diz que todo aquele que crê que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, esse será salvo. A Bíblia completa: todo aquele que crer e for batizado será salvo. Preste bem atenção, meu irmão. O que você precisa é permitir que Jesus toque o seu coração, alcance a sua alma, alcance a sua vida. Você precisa sair de uma base, de uma história contada. Você precisa sair simplesmente de uma notícia que te disseram, de um momento de celebração, simplesmente de uma Páscoa, onde celebramos que Jesus Cristo ressuscitou no domingo, no 3º dia, pela manhã, no 1º dia da semana, após o sábado, as mulheres foram lá, e de repente a pedra foi removida, um clarão de luz, os anjos apareceram, sentaram sobre a pedra, e disseram para ela: por que procurais o vivo entre os mortos? Ele não está aqui, Ele ressuscitou, aleluia! Até hoje em Israel, e um dia eu quero ter a oportunidade, é meu sonho,
Eu quero ir para lá e conhecer. Na porta do sepulcro está escrito em inglês, numa língua como que universal, em muitos países se entende o inglês: Ele não está aqui, Ele ressuscitou. Na porta do sepulcro, até hoje, em Israel, continua a mensagem que o anjo disse: Ele não está aqui, Ele ressuscitou. A Bíblia diz que as mulheres recebendo essa notícia, elas saem entusiasmadas, saem espantadas e correndo, porém com muita alegria, a Bíblia diz. E a Bíblia diz que no caminho, indo ela para falar aos irmãos que Jesus ia diante deles para encontrá-los na Galileia, a Bíblia diz que Jesus aparece para elas. E elas então abraçam os pés, começam a adorá-lo. E Jesus diz para elas: vá e conte aos meus irmãos, eu vou estar lá com eles, eu vou chegar lá com eles, eu vou encontrar eles na Galileia. Irmãos, assim como Jesus disse aquele dia para aquelas mulheres, eu sinto essa palavra, eu sinto hoje, aqui há mais de 2000 anos depois, essa palavra continua viva, como se Jesus estivesse dizendo agora: eu vou estar com eles. Jesus quer estar com você. Eu vou ir até eles, eu vou estar com eles. A palavra que Jesus disse aos discípulos é: eis que estarei convosco todos os dias. Aleluia! Jesus Cristo, quando nasceu no ventre de Maria, a revelação de um anjo chamado Gabriel, contando a Maria como seria tudo aquilo, a Bíblia diz que o anjo diz para ela, e o nome dele será Emanuel, que traduzido é Deus conosco. O plano de Deus é Jesus em nós. Jesus disse: aquele que estiver em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será concedido. O segredo, o grande mistério é você acreditar, você entregar a sua vida a Jesus, confiar na palavra de Deus e deixar que a vida de Jesus alcance a sua vida, a deixar que o toque de Deus te toque, que a graça de Deus te alcance, que o poder de Deus te mova, em nome de Jesus. Não é simplesmente uma história, não é simplesmente um fato comentado, contado, não. Não é uma história manipulada como aquela que planejaram dizer para tentar ofuscar a ressurreição de Cristo, para tentar dizer que não era verdade. Não é. É a verdade. No terceiro dia, após aquele sábado de silêncio, após aquele sábado de lágrimas, de choro, de tristeza para aqueles que o amavam, a Bíblia diz que todos estavam em suas casas naquele sábado. Era o sábado de descanso. Ninguém saía para trabalhos, ninguém saía para nada, somente para orações. E a Bíblia diz que no domingo pela manhã, após aquele sábado silencioso, um terremoto acontece. A pedra é removida. Um anjo desce do céu e vai até a porta do sepulcro, remove a pedra, e aquele que estava lá dentro morto, aquele que diziam acabou a seita, diziam que era seita, acabou a história, acabou essa confusão, aquele que diz que é o Filho de Deus, acabou. Eles pensavam que conseguiriam anular, mas a Bíblia diz que Jesus venceu a morte. Traduzido na palavra está escrito: onde está a morte, o teu aguilhão? O Rei dos reis e Senhor dos senhores, o Alfa e o Ômega, saiu daquele sepulcro, se pôs para fora, e agora estava na onde? Novamente com os irmãos. Aonde ele foi quando saiu? Ele foi ter com os irmãos da Galileia. Ele foi ter com as mulheres que choravam à procura dele, choravam a morte dele, mulheres que amavam a ele. Ele foi ter com várias e várias pessoas que acreditavam na sua mensagem, no seu evangelho, na sua palavra, na sua missão.
todos aqueles que acreditavam que Jesus era o Filho de Deus, Ele foi ter com eles, e foi trazendo uma confirmação. Pode tocar, Tomé, pode tocar, sou eu que vivo entre vós. Preste bem atenção, abra o seu coração para Jesus, libere e rasgue a sua alma para Deus. Eu também um dia já fui incrédulo, também um dia já fui como que agnóstico, também um dia já desacreditei, também um dia já duvidei. Mas quando Jesus alcançou meu coração, alcançou a minha alma, no momento de trevas, no momento de escuridão, no momento em que a minha vida caminhava para o suicídio, para a morte, no momento em que o diabo já preparava para cantar a vitória sobre a minha derrota, Deus entrou com um plano de vida sobre a minha vida. E naquele mesmo dia, que seria o dia do meu suicídio, eu levantei as minhas mãos, entreguei a minha vida para Jesus. Jesus, Ele entrou no meu coração, e a partir daquele dia, eu nunca mais fui o mesmo. A minha história mudou, a minha vida mudou, a minha existência mudou. Deus me confiou o ministério, o chamado, a graça, a pregação, o poder do evangelho da cruz. Deus me confiou a honra de poder servi-lo na sua obra. E alguém que estava para ser jogado no lixo por Satanás, agora Jesus pega e coloca para se sentar entre os príncipes, os irmãos da igreja de Cristo, os filhos de Deus nessa terra. Todo aquele que crê que Ele é o Senhor se torna filho de Deus, porque pelo mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, é o mesmo Espírito que traz no nosso coração esse propósito. Abba Pai, Abba Pai, é o nosso papai querido. Escuta, abra o seu coração nessa noite, e que essa noite de Páscoa não seja simplesmente um momento de chocolate, de ovos, coelhinhos. Não, que essa Páscoa seja como está escrito aqui: Jesus é a nossa Páscoa. Jesus Cristo é o Cordeiro Pascal. Ele é a ressurreição e a vida, o Senhor dos senhores e Rei dos reis, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o último e o primeiro, o leão da tribo de Judá, o grande El Shaddai, o todo-poderoso de Israel, o Salvador, o Messias, Yeshua e Amashia, Jesus de Nazaré, o soberano, o Senhor, Rei dos reis, o Filho do Deus vivo, a porta para os perdidos, aquele que levanta os abatidos, os fracos, acolhe os necessitados. Jesus Cristo, o soberano, se faz tão pequeno, só para estar comigo e contigo. Ele não se faz pequeno no seu poder, o poder continua o mesmo. Ele não se faz pequeno na sua autoridade, a sua autoridade continua a mesma. A Bíblia diz que Jesus, aonde chegava, os demônios caíam ao chão, e dizia: porque vem nos atormentar, Filho de Deus. Os demônios reconheciam Ele, os demônios se sujeitavam a Ele. Todo poder, principado, potestade está debaixo dos seus pés. Quando você entrega a sua vida a Cristo, você dá as mãos para o poderoso, e agindo Deus, quem impedirá? Quando você caminha com Deus, o poder de Deus está na sua vida. Quando você dá as mãos e caminha com Jesus, o Espírito Santo te envolve com graça, com poder e autoridade. E aquilo que antes era só uma mensagem, uma história, ela passa a ser existência verídica, real, poderosa, dentro do seu coração, dentro da sua alma. Entregue nessa noite a sua vida ao Senhor Jesus. Entregue nessa noite seu coração ao Senhor Jesus. Você que um dia já entregou, renove a sua aliança com o Senhor nessa noite.
Renove a sua aliança com Cristo nesse momento, em nome do Senhor Jesus. Você que se desviou do caminho, se afastou do Evangelho, se afastou do altar, renove a sua aliança com o Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Porque o Evangelho de Jesus continua com o mesmo poder, com a mesma eficácia. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será para toda eternidade, para todo sempre. Feche seus olhos. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar pela sua casa nesse momento. Feche seus olhos onde você está agora. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesse momento, meu Deus querido, eu apresento em tuas mãos cada uma dessas pessoas, essas vidas que estão agora participando desse culto, ouvindo essa palavra. Meu Deus, em nome do teu filho Jesus, alcança o coração desse homem, dessa mulher, dessa criança. Alcança o coração dos pais aos filhos, do marido, da esposa. Alcança a alma, alcança a vida, alcança essas pessoas, meu Senhor, em nome de Jesus. Entra, meu Deus, com a tua graça. Entra, Senhor, com a tua misericórdia, em nome do Senhor Jesus, e alcança a vida dos teus filhos agora, meu Deus. Ó Pai, o Senhor é poderoso, Senhor, para mover toda a incredulidade, para quebrar, para tirar, para destruir, para anular toda a incredulidade, a falta de fé, a falta do crer. Em nome do Senhor Jesus, que em cada vida, Senhor, o Senhor não seja somente uma história contada, o Senhor não seja somente uma celebração de uma festa de Páscoa no mês de abril de todo ano, não, não. Que o Senhor seja a verdadeira Páscoa no coração dessas pessoas. Que o Senhor seja, meu Deus, o Cristo vivo, o Cristo ressurreto, aleluia. Remanda gassura managai xalamanagassou piecanta. Remebienda gassurienda larai xalamanabias. Que o Senhor seja vida, vida no coração de cada um, na mente de cada um, na alma de cada pessoa, Senhor. Trabalha, Senhor, em nome de Jesus, e faz a tua vontade, Senhor, no meio do teu povo. Que a tua luz resplandeça e todas as trevas sejam cessadas. Que haja luz na casa, que haja luz no coração, na mente, na alma. Que toda confusão seja desfeita e a verdade prevaleça. A única história verdadeira, o único fato real prevaleça no coração do teu povo, na mente dos teus filhos. Vai cuidando, Senhor, do coração e da alma. Vai cuidando da vida de cada um deles. Oh, Jesus, vai fazendo a tua obra, Senhor. Vai fazendo a tua obra em cada vida nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, vai fazendo a tua obra, meu Pai.